doar, a ajudar, a estender a mão para o nosso irmão. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa também, ó Deus, as nossas crianças. Elas estarão indo lá para a escolinha, aprender a tua palavra. Que o Senhor possa mesmo, ó Deus, tocar no coração de cada uma. Que essa aprendizagem de hoje, meu Pai, seja uma aprendizagem abençoada. Que elas possam assimilar a tua palavra, internalizar essa palavra. E que lá fora, Deus, o comportamento delas, Senhor, seja um comportamento que reflita o caráter de Cristo, Senhor. Porque, ó Deus, as nossas crianças são pedras preciosas do teu reino, Senhor. Cuida, Deus, de cada uma delas. Proteja, meu Pai. Não permita, Deus, que o mal venha sobre as nossas crianças. Que nenhuma tentação venha sobre as nossas crianças. Que nenhuma maldade humana, de adulto, seja lá o que for, alcance nossas crianças, Pai. Cubra, Senhor, todas elas, ó Deus, com teu sangue precioso, do alto fio de cabelo, a planta dos pés. Proteja os nossos pequenos, Senhor, de todo mal. É o que eu te peço, Pai. Abençoa a professora, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Dê a elas sabedoria, discernimento, para que elas possam ensinar a tua palavra da melhor maneira possível, Senhor. No nome de Jesus, nós cremos, nós te adoramos, Senhor, exaltamos e louvamos o teu nome nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus, declarando para Ele: Senhor, nós oferecemos a nossa vida como oferta ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor é, porque o Senhor é maravilhoso, Pai, o Senhor é santo, e não há nenhum outro Senhor como o Senhor. Não temos nada para te oferecer, Senhor, apenas a nossa vida, Deus, como uma oferta de gratidão ao Senhor. Aleluia. Senhor é vida, oferecer.
Jesus, ó Pai. Aleluia. Nós te amamos, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 8. Nós vamos ler os 13 versículos maravilhosos do texto. Aleluia. Novamente, né? Tema desafiador. Dá vontade assim, tem hora. Meu Deus, eu estou trabalhando uma temática tão difícil dessa, né, com a igreja, dá aquela vontade de dar uma pausa, né? Mas eu fiz um propósito aí, tem que ir até o final. Ainda mais agora, lendo esses versículos, dá para você perceber o porquê que o pregador, ele fica até, né, com uma angústia, né? Porque é uma temática não tão simples, não tão fácil de tratar, de comunicar, mas nós temos que ter coragem, né? Amém? Disposição. E entender o que o Espírito Santo fala para a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 8, a partir do verso 1, e todo o capítulo diz assim: E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até adiante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardente de fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E moveu a terra, e moveu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardente, como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome dessa estrela era Absinto. A terça parte das águas tornou-se absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e eu vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. Pai, nós estamos diante, Senhor, dessa palavra maravilhosa do capítulo 8 de Apocalipse, e sabemos que essa palavra foi para o consolo da igreja do seu tempo, mas também, Senhor, é para o consolo da igreja hoje, nós cremos. Senhor, fala conosco através dessa palavra, fala pelo Teu Espírito Santo. Fala ao ponto de nós compreendermos e entendermos, Senhor, os Teus propósitos, os Teus desígnios e a intenção dessa carta. Fala ao coração da igreja. Fala, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua voz e atentarmos os nossos ouvidos
aquilo que o teu Espírito diz às igrejas. Fala isso, Senhor, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, e amém, e aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aí durante já vários e vários meses tratando da mesma temática, e dentro dessa temática falando aqui, do livro do Apocalipse, desde o capítulo 1 até o capítulo 22, é a nossa proposta, Nós estamos agora no capítulo 8 de Apocalipse. Lembra-se de que cada semana que eu tenho tido a oportunidade de pregar, eu tenho falado de uma carta do Apocalipse, E que a mesma temática está sendo estudada na escola bíblica dominical. Então, quem quiser pormenores e compreender melhor e mais profundamente, escola bíblica dominical. É importantíssimo nós fazermos isso, amém? E nós estamos hoje, então, as 7 trombetas, que vai do capítulo 8 de Apocalipse até o capítulo 14. O livro de Apocalipse, ele é um livro muito claro, porque é um livro para a igreja, amém? Quem é a igreja do Senhor aqui? Levanta a mão. Então o livro de Apocalipse é para você, e aí então o livro de Apocalipse vai trabalhar as 7 igrejas, vai trabalhar os 7 selos, vai trabalhar os 7 anjos, as 7 trombetas, está lá, todas as imagens aí, as 7 taças, e você vai então perceber que o texto todo tem essa linguagem, que nós podemos chamar de linguagem poética, linguagem figurada, mas na verdade é uma grande poesia. Não foi o capítulo 8 que eu acabei de ler? Uma poesia dos nossos ouvidos, Poesia dramática, Mas foi aí um texto que tem 2 objetivos claros. Primeiro, ele apresenta selos e trombetas. Amém? Diga comigo, selos. Trombetas. Muito bem. O selo tem um objetivo direto de uma ação de Deus sobre a vida da igreja. Deus selou a igreja com o Espírito Santo, amém? E para a igreja, Deus traz a revelação das coisas dos últimos dias. Nós entendemos que vivemos nos últimos dias, o mundo lá fora não. Porque para o mundo não são selos, nós é que somos selados, o mundo não é selado. Diga, eu sou selado pelo Espírito Santo. Então eu entendo o que o Espírito diz à igreja. Mas o mundo não. O mundo tem trombetas. Trombetas são alertas. Trombetas são falas diretas de Deus para o povo lá fora que ainda não foram selados. As trombetas para o mundo vai trazer para o mundo despertamento. E obviamente também pode trazer despertamento sobre a vida da igreja. A principal diferença entre os selos e as trombetas é que os selos se destinam especialmente à igreja de Cristo para a revelação dos eventos finais, preparando a igreja para a volta de Jesus. Amém? Você está preparado para a volta de Jesus? Eu estou ouvindo um amém fraquinho, hein? Já as trombetas se destinam ao mundo, como forma de despertamento espiritual, para que todos sejam avisados, de tempo em tempo, chances ainda de conhecer a verdade. Nós fomos selados pela palavra do Cordeiro, pela palavra de Deus, e nós entendemos o que a palavra de Deus quer dizer. Já as trombetas estão soando por aí, e o mundo está cheio de trombetas. O que era uma trombeta? Comumente as trombetas eram feitas de chifre de carneiro. Eram conhecidas também como corneta ou chofar. Posteriormente também surgiram trombetas de metais, como conhecemos atualmente. Para que se usava as trombetas? As trombetas eram usadas no templo, eram usadas pelos profetas, eram usadas pelos músicos. Ezequiel capítulo 33 vai dizer que ela era usada para avisar do perigo. No livro de 1 de Reis, capítulo 34, diz que era para anunciar um novo rei. Depois você tem a trombeta em Isaías 58:1 para anunciar e divulgar um decreto. Depois você tem a trombeta em Jeremias capítulo 4 para anunciar e convocar o exército. Aí o exército vem. E um terceiro em Levíticos capítulo 29 chamado para adoração, que é o chofar. Adoração, tempo de música, tempo de buscar o Senhor. Então as trombetas, elas sempre soaram, elas sempre foram soadas por aí fora. E o mundo lá fora está ouvindo soar as trombetas. Talvez você não esteja ouvindo barulho, mas o mundo está vendo barulho.
E a cada vez que o mundo vê o barulho e percebe, ouve pela voz do Espírito, muitos se convertem. E tem se convertido muitas pessoas com o tocar das trombetas. E às vezes você pode ser uma trombeta de Deus também, né? Tomar cuidado para a gente não interpretar mal isso. Então, através das 7 trombetas, Deus está avisando ao mundo dos perigos ao seu redor. Está anunciando que o Rei dos Reis voltará, declarando o cumprimento dos seus decretos, as profecias, as promessas de Deus, convocando o exército de Deus para uma grande batalha, chamando o povo para a adoração eterna na presença de Deus. Nós vamos ouvir as trombetas? Não, nós não vamos ouvir as trombetas. O mundo vai, nós não, porque nós somos selados. A trombeta de Deus já tocou para nós, amém? Amém? Amém. Agora nós temos que tomar cuidado, porque muitos cristãos estão ouvindo trombetas, e trombetas que os crentes têm ouvido são falsos anúncios, vozes do anticristo, que têm soado na vida de muitos cristãos, que têm agasalhado essas trombetas como sendo de Deus e não são. São coisas do homem, são coisas do anticristo. Então cuidado se nós, igreja, estamos ouvindo trombetas. As trombetas não são para nós. É importante isso. Muito importante distinguir aqui, né? Porque a gente percebe hoje, até mesmo no nosso meio, muitas trombetas dizendo, né? E muitas vozes dizendo como trombetas. E eu quero dizer para vocês que a trombeta é alerta de Deus e não é para você, igreja. Amém? Amém? Marcos capítulo 13, 21 e 22 diz assim: então, se alguém ouvir disser, eis o Cristo, ou ei-lo ali, não acredites. Quem está dizendo é Jesus. Então, essa trombeta que você está ouvindo por aí, não acredite. Isso não é para você. Você não tem nada a ver com isso. Amém, irmãos? Isso é importante. Porque se levantarão falsos cristos, Jesus falando, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, os escolhidos. Então, escolhido de Deus, cuidado com as trombetas que você está ouvindo por aí. Cuidado, porque você não foi chamado para ouvir trombeta nenhuma. Você já tem ela na tua mão aí. Qual é? A palavra de Deus. E aí é importante isso. O Espírito de Deus e a palavra de Deus tem que agir junto para produzir vida de Deus. Sabe o que acontece com a maioria dos crentes? Não gosta de ler Bíblia, não gosta da palavra. Aí é enganado e seduzido por trombetas lá fora, que não são o que realmente a palavra está dizendo. Isso é importante. Importante. O cumprimento de todos os fatos se revelará de forma clara, que todos possam perceber, mas as trombetas, elas tocarão no céu, diante de Deus com seus anjos, e aqui na terra, os que veremos, seremos a consequência da mensagem das trombetas. Nós só vamos ver a consequência, mas nós não vamos ouvir as trombetas. Você está vendo o mundo aí, paz, paz, guerra, guerra, são trombetas. Você está vendo a situação que o mundo está vivendo, são trombetas. A igreja percebe, mas a igreja ouve a palavra de Deus. Amém, irmãos? É um alerta importante, né? Por quê? Apocalipse capítulo 8, do verso 1 ao 5, né? O céu, ele sempre é ruidoso no livro de Apocalipse. O céu sempre ruidoso. Ele fica em silêncio por meia hora. Mas Deus não está falando, mas certamente Deus está ouvindo. Tudo o que se seguir no livro virá como resposta à oração dos crentes. Qual é o papel do crente diante de tantas trombetas tocando lá fora, pastor? Orar. Orar. Você não tem que tocar trombeta junto, você não tem que anunciar junto, não é o seu papel. Você tem que pregar a palavra, anunciar o evangelho do reino de Deus e continuar a vida toda anunciando a palavra do evangelho de Deus e orando. Orando. Palavra de Deus, Espírito de Deus em oração é o que vai nos levar para frente. E aqui é muito interessante, porque os sinais são aí, são muitos sinais. São muitos sinais. Muitos sinais. Né? Nós que o digamos. No Apocalipse 8, ele vai trabalhar 4 trombetas das 7, né? E vai trabalhar os selos, né? Aí as trombetas que vão dizer, vai aparecer o quê? Silêncio no céu,
7 anjos com trombetas, um outro anjo, incenso com as orações, incensário lançado na terra em resposta às orações. Tudo isso no texto de Apocalipse. Capítulo 8 inicia com a conclusão dos 7 selos, que apresenta as 7 trombetas. Inicia as 7 trombetas. Iniciando com o toque da primeira trombeta, das primeiras 4 trombetas. Quando se abre o 7º selo, surgem 7 anjos com trombetas, prontas para tocar. Mas acontece um momento de silêncio no céu, um suspense, preparado para o grandioso dia que vai acontecer. Um outro anjo, além dos 7, toma um incensário, lembrando que era usado no tabernáculo no tempo da oração. Está lá em Êxodo capítulo 30. Você pode ver para que era usado o incensário. Este incensário é lançado na terra, com todas as respostas às orações que fossem atendidas, bem como as promessas e profecias. Este momento aponta para um tempo de milagre de Deus sobre o seu povo, a igreja, antes dos acontecimentos finais, através de um grande reavivamento. E a Andréia prega muito sobre isso aqui, vendo um grande reavivamento de Deus sobre a igreja na terra. E eu também creio que o princípio das dores trará para a igreja um grande reavivamento. Mas a igreja, qual que deve ser a preocupação da igreja, pastor? Palavra, oração, jejum, palavra, oração, vigiar, orar. Amém, irmãos? Esse deve ser o papel da igreja. Cuidado se você está ouvindo trombetas. Importante. Aleluia. Então, as trombetas são apresentadas aí, né? E agora, então, o que que diz? Desculpa, eu estou indo lá e cá. Aqui e lá e cá. O que que você tem aqui? Você tem a própria palavra de Deus trazendo sentenças diante dessas questões das trombetas. Vamos lá, o que está acontecendo com o mundo? Fogo, granizo, poluição, queimadas, tsunamis, terremotos. Está aí, as trombetas estão sendo tocadas aí. Vocês não estão ouvindo? Terremotos, todos esses toques de Deus é alerta para o mundo. Para a igreja, é alerta para a igreja orar, que é o papel da igreja. É estar em oração, santificando a vida, buscando a presença de Deus, perseverando na fé. Esse é o nosso papel. Essa tem que ser nossa intenção, essa tem que ser nossa preocupação. Nós não temos que estar preocupados com o que está acontecendo lá fora. Nós temos que estar preocupados com o que nós estamos fazendo aqui, porque as nossas orações estão subindo, as nossas orações estão indo, as taças estão enchendo, as orações estão enchendo as taças, e um dia ela vai ser despejada, e quando ela for despejada, aleluia, vai haver um grande silêncio no céu. A terça parte da vegetação é queimada, mortes, fome, uma sequência natural, que nós estamos vendo aqui. A primeira trombeta revela o desmatamento e queimadas da terça parte das árvores do planeta Terra. João vê granizos, fogo misturado com sangue como um sinal de uma grande destruição. Sabemos que mais do que a terça parte das matas originais do mundo já não existem, e o que aponta para o cumprimento dessa palavra. Contudo, a profecia pode se referir a florestas existentes no momento do aquecimento, em que a terra se torna mais agravante, ainda com maior sentido sobre a mensagem dessa primeira trombeta. Então nós estamos vendo o mundo aí, guerras, nem se fala. A cada dia nós vemos a rapidez com que as matas são destruídas pelo ser humano, os efeitos da poluição, o aquecimento global, a causa do desaparecimento de tantas espécies de animais e de plantas. Nós vemos a primeira trombeta sendo tocada, e está claro no mundo. Não é uma trombeta para o mundo? O mundo não está todo preocupado, não se levanta um monte de questões aí, que a gente até fica dizendo, será que procede mesmo? Mas isso são sons que eles estão ouvindo. A igreja não deve se preocupar com esses sons. A igreja tem que se preocupar com Bíblia, oração, palavra de Deus, oração, Bíblia, vida no altar. Amém? Amém, irmãos? Amém? A terça parte se torna em sangue.
destruição. Vamos lá. A segunda trombeta apresenta vulcões, tsunamis, montanhas em chamas atiradas ao mar. A terça parte do mar se transforma em sangue, criaturas do mar morrem, embarcações destruídas. Está aí. Já tem acontecido. Há pouco tempo mesmo, não faz muitos anos, nós tivemos aí um tsunami devastador. Mas a gente vê por aí, muitas coisas acontecendo no mundo. E aí, cadê a princesinha? Ela vai vir aqui, a filha da Ed. Não agora, né? Finalzinho ela vai vir aqui. Isso. Depois ela vem. Vou esperar um pouquinho, aí você vai chamar ela para mim. Esperar um pouco. Então, nós temos todas essas catástrofes e todas essas trombetas tocando aí fora. Então, Então, vulcões, tsunamis, está aí. A segunda trombeta revela um grande desastre no mar, como uma enorme montanha de chamas lançadas no oceano e causando destruição de embarcações e animais marinhos. Essa grande montanha em chamas demonstra ser uma destruição por meio de vulcões, que ao explodir causam terremotos, e ao se lançar no mar causam tsunamis, como consequências desastrosas. Na segunda trombeta, a terça parte dos oceanos é atingida, e quando diz que o mar se torna em sangue, significa que os seres marinhos serão atingidos e morrerão. Grande parte dos peixes do mar estão sendo afetados a cada dia, mais pela poluição, e muitas espécies estão desaparecendo. Além disso, a pesca predatória tem literalmente transformado o mar em sangue. Então, a trombeta tocando. O mundo sofrendo a consequência de cada trombeta. Aí a Thaís, viu que eu disse que é figurativo? Pela manhã na escola bíblica, figurativo. A terça parte das águas dos rios se tornaram em amarga e venenosa. Segue-se a morte de muitas pessoas, Aí você tem a questão do saneamento básico, a água não tratada, aí você tem problemas de saúde, sérios problemas de saúde, nações que sofrem bastante, até o Brasil também sofre com mortandade advinda disso. Tudo isso são trombetas de Deus tocadas. O mundo já sofre, já ouve, já sente as consequências dessas trombetas. Terceira trombeta revela a poluição da água doce. Capítulo 8, versículo 10 e 11. Uma grande estrela em chamas cai do céu, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é absinto, amargor. A terça parte das águas se transforma em absinto e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, por serem amargas. Anuncia então que a poluição da terra, parte da água potável do planeta, Você vê aí a segunda trombeta anunciando isso. João viu uma grande estrela queimando que caiu sobre os rios e as fontes das águas. Essa estrela recebe o nome de absinto e significa amargor. Os efeitos são doença e morte a muitas pessoas. Essa profecia também se refere a algo notável nos últimos tempos, devido à poluição da água doce que diminui rapidamente a cada dia. Muitas doenças e mortes são causadas pela falta de saneamento básico, bem como a poluição da água, itens indispensáveis de sobrevivência humana e de todo ser vivo. A estrela chamada absinto que cai do céu pode se referir tanto a um meteoro ou a um astro, bem como a armas bélicas, como mísseis, que para João poderiam ser descritos como estrela caindo. Armas biológicas e químicas que são temidas por autoridades devido ao seu poder destruidor e consequências desconhecidas. E a gente tem isso muito aí nas guerras, Nas guerras, armas químicas que matam pessoas, Então, justamente dentro da visão aqui de João. Que coisa, não? 3 trombetas aí que já foram tocadas. O mundo já está com o ouvido atento, Atento. Versículo 12. Os astros perdem a terça parte do seu brilho. Algumas perturbações afetam a sua luminosidade. Está lá, tem a imagem, Ela deixa isso com mais facilidade para a gente compreender,
A quarta trombeta, 1/3 de poluição do ar, no verso 12. Foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, né? Tudo isso aí é feito da poluição, irmãos. Feito da poluição. A quarta trombeta atinge a terça parte do ar com a poluição. Isso. Prejudicando a visibilidade do sol, da lua e das estrelas. O escurecimento dos astros é um efeito da poluição atmosférica que aumenta a cada dia. Em muitas grandes cidades e metrópoles, não é possível enxergar as estrelas dos céus à noite, nem mesmo durante o dia a visibilidade do céu não é tão nítida. Em muitos lugares a lua fica sem brilho ou avermelhada devido à poluição. Os efeitos da poluição atingem também pessoas com inúmeras doenças respiratórias, prejudicando a quantidade de vida, a qualidade de vida e até mesmo ceifando muitas vidas. Nós vemos isso ocorrendo como trombeta de Deus sendo anunciada no mundo. Claro, na igreja também, né? Não fica alheia, é o que acontece. Tudo bem. Ainda sobre as trombetas, nas 3 últimas trombetas do Apocalipse vai ser anunciado aí. Mas no versículo 13, você vê uma águia que diz com voz forte: ai, ai dos que moram na terra, por causa das 3 próximas trombetas. Irmãos, a coisa vai ficar pior. Não é o que a gente diz? Você está vendo aí? Está feio o negócio? Está difícil? Vai ficar pior. Vai ficar pior. E qual o papel da igreja, pastor? O que a igreja tem que fazer? João vê uma águia no céu gritando 3 vezes ai. Essa expressão se refere a algo que dói, como um aviso sobre o perigo. Os 3 ais se referem às 3 últimas trombetas, que serão ainda piores do que as 4 anteriores. Muitos perguntam se vamos ver alguma águia do céu gritando ai no intervalo entre as 4 primeiras e as 3 últimas trombetas. Mas isso é simbólico. Foi visto apenas pelo apóstolo João e registrado como um aviso para nós. No capítulo 8, narra as 4 primeiras trombetas que afetam a terra, parte do mar, da terra, das águas do mar e do ar. Capítulo 9 narra 3 últimas trombetas que afetarão a humanidade de forma terrível, anunciando a volta de Jesus Cristo. Catástrofes naturais ocorreram para a queda do Império Romano. De igual forma, o fim dos tempos, eles ocorrerão para até a queda da sociedade corrompida. O mundo vai sentir esses efeitos de uma forma direta. A igreja não. Embora a igreja recebe o princípio das dores, os efeitos iniciais dessas dores, haverá um tempo de intensidade de todas essas trombetas. Silêncio vai acontecer, porque a igreja vai ser tirada da terra. Amém? Amém. Aleluia. 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 O planeta está identificando o homem como um vírus que destrói e tentando desesperadamente criar anticorpos. O mundo sabe. As nações do mundo sabem, os povos do mundo sabem que a coisa não está boa, que a coisa está feia. E a igreja? A igreja sabe que Jesus vem. A igreja aguarda a volta de Jesus. Enquanto o mundo se ocupa e se preocupa com as trombetas de Deus lá fora, a igreja dá ouvido à palavra de Deus. Assossega o seu coração, busca o Senhor em oração, busca o Senhor cultuando o Senhor, adorando e bendizendo o nome do Senhor, fica na presença do Senhor. E quando Jesus voltar, Ele vai nos levar a Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor dá grande valor aos seus filhos e às orações que eles fazem. Fique de pé, em nome de Jesus. Deus.
você, por falar através da palavra dele, por atentar o teu coração e a tua alma a aquietar-se na presença dele, por entender, por compreender os tempos e as épocas, e atentar os seus ouvidos à palavra da profecia deste livro, e sossegar o teu coração na presença daquele que é, que era e que há de vir, e declarar a tua alma, o seu ser totalmente entregue e dependente dele, totalmente dependente dele, totalmente entregue nas mãos dele. Aleluia. Oh Pai, oh Deus maravilhoso, essa noite a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, Senhor, se aquieta, a nossa alma se enche de alegria, Senhor, porque nós percebemos, Pai, aquilo que o mundo também percebe, Senhor. Nós percebemos o Senhor alertando o mundo, o Senhor despertando o mundo, mas nós fomos despertados pela Tua palavra, fomos despertados pelo Teu Espírito. Oh Senhor, o nosso ouvido ouve a Tua voz, a voz que o Espírito diz às igrejas. Nós ouvimos a Tua voz e sossegamos o nosso coração, e sossegamos a nossa alma diante de Ti. Nós já sabemos que no mundo, Senhor, nós passaríamos por aflições, como diz a Tua palavra, mas ela também diz: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." E nós estamos animados, Senhor. Nós não deixamos o desânimo tomar conta de nós. Nós não deixamos, Senhor, tantas notícias ruins abalarem a nossa fé em Ti. Pelo contrário, Senhor, esses alertas, Senhor, oh Senhor, servem para que nós entreguemos o nosso coração, dediquemos a nossa alma, busquemos a Tua face, busquemos a Tua presença, ouçamos a Tua palavra, oh Senhor, e abramos o nosso coração para Ti, para a Tua santa e bendita palavra. Aquece o coração da igreja, aquece o coração dos crentes. Oh Senhor, que cada crente possa ouvir a Tua voz, a Tua voz das Escrituras, a Tua voz da Tua palavra, Senhor, para não ser seduzido por nenhum outro barulho, e não, Senhor, o barulho do tilindar das folhas da Tua santa e bendita palavra. Ei, obrigado, Senhor, obrigado por essa palavra, que ela traga consolo para o coração da igreja, no nome de Jesus. Podeis assentar. Paulo diz que Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, ele partiu, ele deu graças dizendo: "Tomai e comei, isso é o meu corpo, que é entregue por vós." A palavra de Deus diz que da mesma forma ele também pegou o cálice da nova aliança no sangue de Jesus, e ele entregou o seu sangue por nós. Amém. Amém, queridos. Amém. Palavra maravilhosa. Nós temos que realmente nos focar no que diz a palavra do Senhor. Nós temos a grata satisfação de podermos nos reunir, estar em comunhão e podermos aprender mais do Senhor. Que é a palavra que nos conduz, é a palavra que é o pão da vida. É a palavra que no princípio já era. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. O Verbo se fez em carne, morreu na cruz por nós, se transformou num corpo glorificado, subiu aos céus, desceu novamente para provar aos discípulos, os incrédulos ainda, discípulos que caminhavam com Jesus e ainda, alguns ainda não entendiam, alguns ainda não acreditavam no que poderia acontecer, mas esta palavra, ela foi revelada novamente de forma esplendorosa para os discípulos, onde Jesus aparece novamente, e ainda alguns ainda não acreditavam, como Tomé, que não acreditava, e Jesus ainda fala para ele: "Toque, pode tocar, aqui está o
fermento, mostrou as mãos feridas, a lança onde ela entrou, e mesmo assim ainda resta dúvida no coração da humanidade. Esta palavra pregada hoje à noite com o pastor, ela nos traz uma reflexão fantástica. Inclusive no capítulo 8, versículo 13, onde uma tradução diz que João viu o anjo, na outra tradução diz que João viu a águia. Não importa, o que importa é que a visão de João, ela serve para nos alertar, para nos ensinar, para nos impulsionar a buscarmos verdadeiramente a palavra de Deus e vivermos dela, para que possamos ter vida e vida em abundância. Quando nós lemos capítulo 8, capítulo 6 de João, quando nós lemos capítulo 6, o versículo 47 de João, onde a verdade e a palavra de Deus, que diz assim: aquele que crê em mim tem vida eterna. Aleluia. Já importa crer no Senhor e ter vida eterna. Glória a Deus. Se você crê no Senhor, você tem vida eterna. Amém. E aí no versículo 48, Jesus está dizendo aqui na palavra, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Aleluia. Eu sou o pão da vida. Os nossos pais, ele está se direcionando à nação de Israel, onde ele diz que os pais morreram no deserto porque comeram maná. Mas você que está aqui hoje, que entende, que obedece a palavra do Senhor, que entende esta palavra, que busca, que se alimenta dela todos os dias, você está comendo a palavra que é vida eterna. É o pão da vida que desceu do céu. Versículo 50: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Aleluia. Não morra. O teu corpo físico pode morrer, mas a tua alma é o que você tem que cuidar. Essa não morrerá. Essa não morrerá, porque você se alimenta do pão da vida. O versículo 51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Isso é privilégio de poucos, privilégio daquele que busca o Senhor, daquele que se entrega ao Senhor, daquele que busca estar todos os dias se alimentando desta palavra que é viva e eficaz. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele estava falando isso e ainda assim os fariseus não acreditavam, eles não estavam entendendo, e eles ficam se questionando: mas como assim? Como pode um negócio desse? Como pode? No versículo 52, como nos pode dar a sua carne para que nós possamos comer? Como isso? Não entendemos. Eles não entendiam, e Jesus diz assim: na verdade eu vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Seria um ser inútil nesta terra, seria um ser fadado ao fracasso, mas Ele te fez um ser vitorioso. Ele te fez um ser que já nasceu para vencer. Aquele que não busca ao Senhor, aquele que não vive a palavra do Senhor, esse sim, ele pode sim viver neste mundo como um ser inerte, que não tem vida, não tem valor. Mas você que crê na palavra do Senhor, você que entende que um dia Ele morreu por mim e por você, Ele foi dilacerado. Quando você olhar para esses elementos aqui, você vai entender quantas chicoteadas Ele levou, quantas chicoteadas Ele levou que saía pedaços, quanto sangue jorrou naquele corpo. O único ser, o único homem capaz de dar a vida foi Jesus. Ele, sabendo que chegaria um momento, ele estava numa angústia tão tremenda, uma angústia tão tremenda que começou a minar sangue nos seus poros. O desespero era tamanho, mas ele sabia que ele tinha que passar por isso. Os discípulos falavam: não, mestre. E alguns inquestionáveis, ele falava para os discípulos: você quer tomar do meu cálice?
Qual deles quis tomar o cálice que Jesus precisava tomar, passar? Mas nós que cremos nesta palavra, nós que entendemos, nós que estudamos, que buscamos Ele todos os dias, nós entendemos. E neste momento, como diz no capítulo 11 de Coríntios, que se aquele que realmente, verdadeiramente conhece a palavra, busca Ele, toma dignamente, examine-se o homem a si mesmo e participe. E todas as vezes que vocês fizerem isso, façam isso lembrando da morte de Cristo na cruz e da sua ressurreição. E o melhor ainda, que um dia Ele virá para nos levar para a glória celestial. Amém? Que esse momento seja de grande valia para você. Quando você pegar esses elementos, avalie, ore, entregue, consagre ao Senhor, para que você possa participar e ter vida, e vida em abundância. Porque aqui você está participando de algo que é o corpo de Cristo, que nos deu vida em abundância. Noite, igreja, paz do Senhor. E vamos aqui sobre o sangue, né? O que este sangue vem a nos representar no dia de hoje? O que esse cálice de vinho vai nos representar? Tudo vai depender, irmãos, de como você olha para a cruz, aonde ali foi vertido todo o sangue de Jesus, até Ele levar-nos à morte. Morte para perdoar os meus pecados, as minhas transgressões, as minhas iniquidades, as minhas fraquezas. Então, quando você receber esse cálice, faça uma reflexão do que este vinho está representando para você no dia de hoje. Depende de como você olha para aquela cruz. Se você acha que ali foi o final, ou se você acha que ali foi o começo de tudo. Foi ali que nos deu o direito de permanecer na presença de Deus. Aleluia. Ele levou os nossos pecados. Amém. Como diz a palavra, na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e Ele deu graças. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse pão nessa noite, que representa, Senhor, o teu corpo, entregue por nós na cruz, como bem disse o teu servo, Senhor. Pão esse, Senhor, que representa o teu corpo entregue, corpo que enfermou por nós, corpo que foi pregado por nós. E a tua palavra diz, Senhor, que aquele que comer do pão, oh Senhor, indignamente, é culpado do corpo e do pão do Senhor. Mas a tua palavra não diz que não é para comer do pão, pelo contrário diz, coma do pão e beba do cálice. Senhor, é necessário reflexão, é necessário, Senhor, olharmos para nós, nos consertarmos, organizarmos e reorganizarmos nossa vida, Senhor. Oh Senhor, pedir perdão, ó Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, perdoar as pessoas que nos maltrataram ou se maltratamos, Senhor, pedir perdão, para que nós possamos não furtar, não fugir, Senhor, deste pão maravilhoso que é o teu corpo entregue por nós na cruz do Calvário. Vamos comer lembrando da tua morte, morte de cruz, morte por amor a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por este pão que representa o teu corpo nessa noite. Da mesma forma, diz a palavra de Deus, que Ele pegou o cálice e deu graças. Obrigado, Senhor, porque esse cálice em minhas mãos representa nessa noite o sangue de Jesus Cristo, o teu Filho, sangue que nos lava, que nos limpa e que nos purifica de todo pecado. Colocamos diante de Ti, Senhor, todos esses cálices, Senhor, e toda a igreja do Senhor, porque o pão, Senhor, representa o teu corpo, entregue por nós, trazendo cura para nós, mas, Senhor, o
cálice representa o teu sangue vertido na cruz, derramado para a remissão dos nossos pecados. Nessa noite nós sairemos deste lugar tocados, curados, sarados, transformados, Senhor, pela obra maravilhosa de Jesus na cruz. Isso, Senhor, nós tomamos posse no nome de Jesus e comungamos, Senhor, no nome de Jesus, desse preceito. Comungamos, Senhor, dessa fé junto com os nossos irmãos, como igreja, que é o teu corpo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado, papai. Obrigado por esse pão que representa o teu corpo, por esse cálice que representa o teu sangue, entregue por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Gracioso és tu, soberano és tu, fiel és tu, Senhor. Digno de glória, digno de majestade, de poder, de força. Soberano é o Senhor, unido é o Senhor, glorioso é o Senhor, fiel é o Senhor, maravilhoso é o Senhor. Aleluia. Nós te amamos, Deus. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te exaltamos, papai. Aleluias. Glória seja dada ao teu nome. Amém. A esse Deus maravilhoso, uma linda salva de palmas. Aleluia. Amém, irmãos. Eu espero que os irmãos estão comigo há tanto tempo, né? Tenham bastante paciência, tá? Quando a gente escolhe temas para pregar e é difícil, tá? Eu quero dizer para os irmãos que é bem difícil, né? A primeira vez que eu li o capítulo inteiro, eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou falar aqui, papai? Ai. Aí você tem que estudar, né, Conrado? Tem que estudar, tem que ver o que os outros falam a respeito do texto, abrir compreensões do texto para poder, né, trazer um sermão, né? O sermão ele seja ouvido, percebido e compreendido pelos irmãos. E não é um sermão simples, não é fácil. Na primeira leitura, a primeira mão, você já assusta mesmo, né? O Apocalipse ele causa esse impacto. Mas depois você percebe que há, de fato, aí uma ação de Deus maravilhosa sobre a vida da igreja nessa carta. Amém? Amém? Dois avisos importantes. Eu quero chamar o Arilda Dolores aqui para dar o deles e eu vou dar o meu, né? Porque domingo que vem nós teremos um pregador convidado especial, né? Que vai estar aqui conosco. Quem concordei foi eu e o Luiz. Eu e a Luísa concordamos, né? Que ele nos procurou, tal. E estará conosco domingo que vem o pastor Jairinho, né? Faz tempo que ele não vem aqui. E como ele vai estar pregando no encontro de casais aí pela região, geralmente é no sábado à noite. Aí ele vem de longe para cá, aí sempre para em Paraguaçu, né? Quando um prega numa igreja na outra, vem aqui, né? Então dessa vez eu até ofereci a minha casa para ele, já que vou estar lá sozinho, né? Já quero estar aqui no domingo que vem. Tem um compromisso no domingo que vem. Eu vou estar lá, então eu falei para ele: se quiser vir para minha casa, dormir na minha casa, tem um varão lá. Aí, tá bom, então, combinamos aí, quem sabe. E aí, Joe, o que você acha? Gente boa. Gente boa. Já ele esteve na casa do Conrado também, né? Muito boa, gente. Ele vai estar conosco aqui domingo que vem. E essas 2 semanas próximas agora serão semanas bem aventuradas, quer ver? Jairinho é o do casamento? Olha, irmãos. Quem foi no casamento? Quem foi naquele encontro de casais? Foi bom ou não foi? É um amigo do Conrado, ele veio e nos trouxe uma palavra tão abençoada, né? E eu tenho certeza que na palavra que de domingo que vem também vai ser de bênção para a nossa vida. É uma pessoa que se consagra ao Senhor, tem um ministério abençoado, né? E Deus tem abençoado a vida dele, né? Ele está orando por ele para que domingo dê tudo certo, ele está aqui no altar do Senhor. E o nosso jantar, dia 14, não esqueça disso aí, priorize, né? Teve 2 desistências, né? Temos 2 vagas ainda para completar os 40 casais para estar lá. Então, se alguém precisar de mais, né? Procure a Dolores, pode mandar um recado no grupo, tá? E vai ser bênção. O convite é R$130 por casal. Vai ser lá na Chefe de Gi, na Avenida Siqueira Campos, né? Onde tem um restaurante. A Dolores tem conversado com a ministra que estava falando a palavra. Ela tem reportado alguns vídeos lá no grupo de casais. Deus tem falado muito com a gente. Eu acredito que vai ser bênção. Então priorize essa data. Não deixe o diabo sapatear, não deixe o diabo atrapalhar nada nessa data, tá? Eu sei que Deus vai falar com vocês, porque na verdade nós precisamos de cura de dentro para fora. Porque a palavra do Senhor diz que quando nos convertemos, rios de água viva
fluirão de dentro de nós. Então, se tem alguma coisa suja, Deus vai curar. Se tem alguma coisa que está atrapalhando, Deus vai restaurar. Amém? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Quem não pegou o convitinho pode pegar com a Dolores ali, tá? Recebeu. Amém, irmãos? Glória, vamos ficar de pé. Aleluia. Não, desculpa, senta só um pouquinho. Chama a Gigi para mim. Desculpa. Só um pouquinho. Aqui eu tinha falado para chamar ela, mas não lembrava. Chama a Gigi para mim lá, que a Gigi tem algo para falar com os irmãos. Hoje pela manhã na escola bíblica, eu estou em tempo ainda, tá, irmão? Estou dentro do meu tempo, então se eu segurar vocês mais um pouquinho, eu estou podendo. Eu estou poderoso, ó. Dentro do horário, vem aqui, princesa. Ela disse que talvez não ficava com vergonha. Vamos ver. Aqui, vem aqui, aqui do meu ladinho, aqui para a gente. Isso. A Gi é aluna aqui da classe, né, de. Como é que é o nome dessa classe? Classe de Conexão com Cristo. Classe muito abençoada, meninada da idade dela aí, tem vindo, tem aprendido muita coisa boa. E hoje eu percebi o tanto que ela aprendeu, que olha com facilidade que ela falou sobre a vida de José, e ela vai transmitir isso para os irmãos um pouquinho só. José foi filho de Jacó, junto com Raquel, ele tinha 2 esposas. Aí, José, ele sempre foi o filho favorito, por causa que quando Raquel deu a luz a ele, ela acabou falecendo. Então, Jacó sempre deixou bem claro para todos os irmãos o favoritismo que ele tinha. Aí nisso, ele ganhou uma túnica colorida e bonita do pai dele. Aí os irmãos dele ficaram com mais ciúmes ainda, mais inveja, e decidiram que iam jogar José dentro de um poço, lá perto do Egito, e iam colocar sangue de animal na túnica para entregar para o pai e dizer que ele foi atacado por algum animal e acabou falecendo. Aí, José foi vendido e começou a trabalhar no Egito. Nisso, ele foi reconhecido por causa dos serviços que ele prestava e subiu de patamar e foi para trabalhar na casa de Potifar. Aí, com isso, a esposa de Potifar começou a querer trair ele com José. Aí José sempre foi um seguidor muito fiel a Deus. Então, ele sempre deixou bem claro que ele não ia fazer isso, só que ela acabou tramando contra ele e ele foi preso por 13 anos. Só que o faraó estava tendo uns sonhos muito esquisitos, com vacas gordas. Isso. E José sempre foi conhecido por interpretações. Então, tiraram ele da prisão para interpretar os sonhos de faraó. Aí ele disse que iam ter 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Então, colocaram ele como governador do Egito e ele ficou por um tempo assim, até que a família dele começou a passar fome. Então, eles foram até o Egito para prestar serviço. E lá, quando eles chegaram lá, eles viram José, o pai ficou muito em choque, e na Bíblia fala que José chorou muito quando viu o pai dele. E é isso que a gente aprende, né? A gente tem que perdoar, a gente tem que sempre ser fiel a Deus, o que a gente fez. Que bênção. Amém, irmãos? Quem merece toda a glória? Jesus! Vamos lá, todos de pé. 1, 2, 3 e... Glória a Jesus! Cumprimente pelo menos 3 irmãos. Deus abençoe.